Olá, tudo bem? Situação empatada no Supremo Tribunal Federal em relação ao índice de correção monetária que deve ser aplicado na Justiça do Trabalho. 4 ministros em um sentido, 4 em outro, certo? Só que os 8 que já votaram declararam a inconstitucionalidade da TR. Então uma coisa é certa, TR não, certo? A divergência agora é em relação a qual índice aplicar e a partir de que momento, certo? O ministro relator Gilmar Mendes, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu da seguinte forma. Ele disse, olha, isso aqui não é matéria para ser tratada aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso aí é o Congresso Nacional, lei que tem que falar isso. Aliás, houve uma unanimidade nesse sentido. Mas já que a situação estava lá, eles tinham que se manifestar. Se manifestaram nos seguintes termos, olha. Ele propôs a seguinte solução. Antes do ajuizamento da ação, o índice a ser aplicado, o IPCA. Após o ajuizamento da ação, o índice, a taxa Selic, com base no artigo 406 do Código Civil. O ministro deu tratamento igual a juros e correção monetária, como se fosse uma coisa só. E os outros ministros também foram nesse sentido, ok? Direito é belo por isso, né? Questão de entendimento, não é que um esteja certo, outro errado, não, com todo o respeito do mundo. E o voto divergente foi nos seguintes termos: não, juros e correção monetária são coisas totalmente distintas. E outra coisa, o que nos trouxeram aqui para apreciação só foi correção monetária e nada de juros. Então, o ministro Edson Fachin, ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski foram nesse sentido. O voto deles, os votos divergentes, né, nesse sentido, por isso que está 4-4. E eles entendem o seguinte, que é o IPCA que deve ser aplicado, porque é o índice que mede a inflação. Perfeito? Ok. Eu, com todo o respeito do mundo, concordo com os votos divergentes, porque entendo que realmente juros e correção monetária são coisas distintas. Como já mencionei no primeiro vídeo, né? Correção monetária serve para a recomposição do poder de compra da moeda e juros é uma penalidade aplicada ao devedor inadimplente que não cumpriu com as suas obrigações no momento oportuno, certo? E tem um outro detalhe, eu ainda acrescento ainda o seguinte, eu não poderia tratar juros e correção monetária como uma coisa só, porque nós temos, por exemplo, lá no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, juros de 1%. Nós temos também na Lei 8.177, no parágrafo 1º do artigo 39, juros de 1%. E o que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal foi só correção monetária. As ações declaratórias de constitucionalidade, 58 e 59, e as ações diretas de inconstitucionalidade, né? Mas de quais dispositivos envolvidos? O artigo 39 caput, parágrafo 1º da Lei 8.177, artigo 879, parágrafo 7º da CLT, e o artigo 899, parágrafo 4º também da CLT. Ou seja, só esses dispositivos que foram levados ao Supremo para verificação da constitucionalidade ou não. Muito embora o parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177 fale de juros de 1% também. Mas e o parágrafo 1º do artigo 161 do CTN? Né? Não foi levado, ou melhor, à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Certo? Com todo o respeito, com máxima de respeito, pelo amor de Deus. Quem vai decidir é o presidente, o ministro Dias Toffoli, né, que pediu vista.
para verificar a situação, mas eu acredito que vai prevalecer o voto divergente, a tese divergente, ou os votos divergentes, certo? Né, que o ministro Edson Fachin levantou. Porque eu ainda acrescentaria outra coisa. Olha, o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação de alguns dispositivos da Emenda Constitucional 62 de 2009, que a gente tratou no primeiro vídeo que a gente falou desse tema, ele disse o seguinte, olha, viola o direito de propriedade, né, aplicar, e viola o direito de isonomia, aplicar, né, a TR para o particular, quando ele é ao mesmo tempo devedor e credor da Fazenda Pública, e quando a Fazenda Pública é credora, aplicar Selic, violaria o direito o princípio da isonomia ou da igualdade, perfeito? Então, as teses, e deu natureza tributária para isso aí, perfeito? Então, naquela ocasião, se falou também do parágrafo 1º do artigo 161 do CTN, ok? E uma outra coisa que eu poderia argumentar é a seguinte: na Justiça do Trabalho nós temos execução por precatórios também. Quando a Fazenda Pública está no polo passivo, nós temos relação de trabalho, né? Temos relações jurídicas apreciadas na Justiça do Trabalho, na relação de trabalho, salvo aquelas situações, né, em caráter estatutário, jurídico-administrativo e tudo. Nós temos situações, contrato nulo, nós temos competência da Justiça do Trabalho para apreciar, certo? E aqueles casos de servidores, né, que ingressaram no serviço público, e o regime é pela CLT também, certo? Então nós temos situações onde a Fazenda Pública integra o polo passivo, né, e a gente aprecia. Então, com todo respeito, se o voto do relator prevalecer, nós teríamos uma insegurança jurídica. Não, espera aí, se for na Justiça do Trabalho, Fazenda Pública, né, qual seria a solução então? Não pode ser uma solução diferente daquela que o Supremo já deu lá, naquelas ADIs lá, apreciando os dispositivos lá da Emenda Constitucional 62 de 2009. Lá ele já decidiu, olha, não é TR, é IPCA e acabou-se. Então, se decidir aqui de forma diferente, nós teríamos a seguinte situação, olha, quando os particulares, né, não envolvendo a Fazenda Pública aqui, de apreciação na Justiça do Trabalho, nós teríamos essa solução que o ministro Gilmar Mendes propôs. E quando estivesse a Fazenda Pública, ninguém falou nada disso, né? Alguém tem que mencionar, alguém teria que mencionar, né, em sustentação oral, alguma coisa. Olha, nós temos execução por precatórios também na Justiça do Trabalho, perfeito? Então, como ficaria? Né? Ficaria assim uma coisa, quando é particular, não, eu vou aplicar a Selic a partir do ajuizamento da ação, mas se for a Fazenda Pública, é o IPCA. Por quê? Porque lá naquelas ADIs o Supremo já decidiu dessa forma. Então, nós criaríamos uma situação muito complicada de insegurança, né? Pode, claro, quem vai decidir é o ministro-presidente, o ministro Dias Toffoli, tá bom? E a gente só tem que seguir e respeitar. Agora, eu volto a dizer, o direito é belo por isso. Não é que um esteja certo, outro errado, não. É questão de entendimento, perfeito, né? Eu acredito que vai prevalecer a tese divergente. Mas se não prevalecer, nós vamos ter que cumprir, né? Ok? Tudo ok? Então, um abraço, até a próxima.